Encontraram essa sucuri ferida, mas o que ela estava protegendo deixou todos em choque. Aquela manhã no interior começou com um estrondo que ninguém soube explicar. O silêncio da mata foi quebrado por um grito vindo de uma trilha estreita, e quando os moradores correram para ver o que estava acontecendo, se depararam com uma cena que deixou todos sem reação. Uma enorme sucuri, machucada e respirando com dificuldade, estava enrolada em torno de algo que parecia estar protegendo com todas as forças. A aproximação foi lenta, cuidadosa, e quando finalmente conseguiram ver o que havia sob o corpo escamado, o choque tomou conta de todos. A serpente não estava atacando. Ela estava guardando um cachorro caramelo ferido, como se o pequeno animal fosse parte essencial de algo muito maior que ninguém compreendia naquele momento. Antes de continuar a história, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. A partir daquele instante, a vida no vale mudaria para sempre. O cachorro, ainda tremendo, tentava se levantar, enquanto a sucuri observava tudo com um olhar que misturava dor e vigilância. A mulher que liderava o grupo de moradores percebeu que havia algo em comum ali, algo que ia além da simples convivência entre o selvagem e o doméstico. A cultura local, marcada por respeito profundo às criaturas da mata e pela crença de que cada animal tem um propósito, fazia com que ninguém ousasse afastar a serpente à força. Tudo precisava ser entendido, interpretado e, acima de tudo, respeitado. A partir daquele momento, o vale seguiria um caminho inesperado, cheio de mistérios, desafios e acontecimentos que colocariam animais e humanos lado a lado em busca de respostas que transformariam a vida de todos. A manhã no vale costumava nascer com o mesmo ritual há décadas: o canto dos pássaros ribeirinhos, o farfalhar leve das folhas sob a brisa úmida e o cheiro fresco de terra molhada pelas chuvas da madrugada. Era um lugar onde o tempo parecia caminhar mais devagar, moldado pelos costumes de pescadores, pequenos agricultores e artesãos que viviam em harmonia com a mata que os abraçava por todos os lados. Mas naquele dia, algo rompeu a rotina. Algo forte, agudo, inesperado. O grito ecoou pela mata como se viesse de uma garganta humana, mas ao mesmo tempo não se parecia com nada que os moradores já tivessem ouvido. Era uma mistura de dor e alerta, capaz de arrepiar até a mais tranquila senhora que estivesse preparando o café da manhã. Em poucos minutos, homens e mulheres saíam apressados de suas casas, trocando olhares inseguros. O vale tinha seus mistérios, mas aquele som era novo até para os mais velhos. A mulher que liderou o pequeno grupo era conhecida pela calma e pelo olhar certeiro. Seu coração acelerou como não acontecia desde a infância, mas seus passos foram firmes. Ela segurou o facão usado apenas para abrir trilhas, não para ferir, e seguiu à frente. Os outros vieram atrás, armados não com coragem, mas com o senso de união que sempre marcará aquela comunidade. O caminho para a mata era estreito e úmido. A cada passo, folhas esmagadas liberavam um cheiro verde e forte. O canto das cigarras pareceu cessar de repente, como se até os insetos respeitassem o silêncio pesado que pairava sobre o vale. A líder respirou fundo. Aquele silêncio, mais que o grito, era o que realmente a preocupava. Quando chegaram à pequena clareira, o grupo parou de imediato. Alguns recuaram, outros levaram as mãos ao peito. O que viram ali não se encaixava em nenhum relato que já tinham ouvido, em nenhuma história contada pelos mais velhos, em nenhum medo ou pressentimento dos dias anteriores. No centro da clareira, uma sucuri enorme estava enrolada sobre si mesma, como se tentasse proteger o próprio corpo. A serpente estava claramente ferida, suas escamas apresentavam cortes irregulares, e uma respiração pesada levantava e abaixava seu tórax serpentiforme de maneira inquietante. Mas não era isso que chocava. O motivo do espanto estava no que, ou quem, a sucuri protegia. Debaixo do peso escamado, tremendo, arfando, sujo de barro e com uma das patas dianteiras visivelmente sensível, estava um cachorro caramelo. Não um cão qualquer. Seus olhos castanhos, ainda que cansados, tinham um brilho teimoso e profundo. Sua orelha direita tremulava a cada respiração, e seu corpo magro denunciava uma vida dura, de sobrevivência nos arredores da mata e da vila. Era o tipo de cachorro que parecia pertencer a todos e a ninguém ao mesmo tempo, amado pelas crianças, alimentado por quem podia, e sempre caminhando como se carregasse histórias demais para um animal tão pequeno. Mas hoje ele não caminhava. A líder se ajoelhou lentamente. O chão gelado da mata umedeceu a barra de sua calça, mas ela não ligou. Observou cada detalhe da cena. A sucuri não fazia menção alguma de ataque. Ao contrário,
parecia reunir suas forças restantes apenas para impedir que alguém chegasse perto demais do cachorro que guardava. O comportamento era estranho, quase impossível segundo qualquer explicação racional. Mas o vale raramente seguia regras simples. Ela está protegendo, murmurou a mulher, mais para si mesma do que para os outros. Os moradores se entreolharam, confusos. Um deles deu um passo hesitante. Proteger um cachorro? Sucuri nenhuma faz isso. Mas fazia. Estava fazendo. E ninguém ali tinha coragem de ignorar o que seus próprios olhos viam. A líder aproximou a mão lentamente, sem ultrapassar o limite de respeito que sentia ser necessário. No instante em que sua palma chegou mais perto, a sucuri ergueu levemente a cabeça, não para atacar, mas para sinalizar que ainda estava consciente, ainda estava alerta, ainda estava no controle daquela situação tão improvável. O cachorro, por sua vez, virou o focinho em direção à mulher e soltou um ganido fraco, mas reconhecível. Havia confiança em seus olhos. A mulher percebeu então que, antes de qualquer explicação lógica, havia algo ainda mais importante: a necessidade de agir. Precisamos ajudar os dois, declarou, sem levantar a voz, mas com firmeza absoluta. As reações foram variadas. Alguns moradores queriam ir embora imediatamente, temendo que mexer na serpente fosse perigoso. Outros temiam por suas próprias crenças, já que mexer com animais feridos, segundo a cultura local, poderia trazer desequilíbrios. E ainda havia os que enxergavam algo quase sagrado naquela cena, como se natureza e destino tivessem se encontrado de forma única e irrecusável. Mas a mulher não hesitou. Ela se levantou e pediu que buscassem uma lona grande, cordas e água fresca. Pediu também que chamassem o rapaz que entendia sobre cuidados com animais selvagens. Todos obedeceram, uns por convicção, outros por costume de acatar sua palavra. Enquanto esperava, a mulher se sentou novamente no chão, mantendo uma distância respeitosa, observando cada movimento da sucuri e cada respiração do cachorro. Notou então algo que ainda não havia visto. Próximos às escamas machucadas, havia folhas amassadas de uma planta usada tradicionalmente para estancar ferimentos em animais grandes. A serpente havia se arrastado sobre elas de propósito. Era difícil afirmar. Mas, no vale, coincidências raramente eram apenas coincidências. O cachorro caramelo tentou levantar a cabeça outra vez. Seu olhar era um mundo inteiro de sentimentos: medo, dor, exaustão, e algo mais profundo, algo que a mulher já havia visto antes em animais que se recusavam a desistir. Ele queria viver. Ele queria continuar caminhando pelo vale. E queria confiar nela. O grupo voltou trazendo os materiais pedidos. A mulher agradeceu e explicou o plano. A serpente seria erguida cuidadosamente com a lona, sem apertá-la, apenas permitindo que seu corpo fosse movido até um local seguro. O cachorro seria retirado primeiro, mas com extremo cuidado para que a serpente percebesse que não havia ameaça. O procedimento foi tenso. Cada movimento parecia lento demais, pesado demais, delicado demais. Mas a sucuri, enfraquecida, colaborou silenciosamente, como se entendesse que aquela era a única chance de sobrevivência para ambos. Quando finalmente o cachorro caramelo foi retirado debaixo de seu corpo, a serpente apenas abaixou a cabeça e descansou novamente, como se tivesse cumprido sua última tarefa do dia. A mulher segurou o cachorro com cuidado. Ele estava leve, quente e tremia muito. Seu focinho encostou no braço dela, e por um breve momento, ela sentiu como se ele estivesse pedindo perdão por algo, embora não houvesse motivo algum. Quando caminhou de volta para a vila com o cachorro nos braços e a sucuri sendo transportada por outros moradores, a mulher sabia que aquele era apenas o início de algo muito maior. Algo que desafia explicações simples, que envolve o vale, suas tradições, seus mistérios e todas as criaturas que nele vivem. Mas, por ora, o importante era isso: eles estavam vivos. E agora dependiam dela, e do próprio vale, para continuarem assim. O vale amanheceu diferente no dia seguinte, como se a mata inteira estivesse prendendo a respiração à espera do que viria depois do acontecimento extraordinário da véspera. A presença da sucuri ferida e o resgate do cachorro caramelo não eram apenas fatos isolados. Para os moradores mais antigos, aquilo carregava sinais, presságios e responsabilidades. Nada no vale acontecia sem ecoar na rotina das pessoas, e agora cada olhar carregava perguntas que ninguém sabia responder. A mulher que carregara o cachorro de volta para a vila não havia dormido bem. A imagem dele tremendo em seus braços, misturada ao peso silencioso da serpente sendo transportada na lona, voltava a cada momento em que fechava os olhos.
O cachorro, apesar de fraco, havia encontrado forças para dormir encolhido no canto acolchoado que ela improvisara com panos limpos ao lado da janela. A brisa da madrugada entrava aos poucos, trazendo o cheiro da mata úmida, e ele respirava devagar, como se finalmente tivesse encontrado um lugar onde podia descansar sem medo. Quando o sol ainda estava baixo, ela acendeu o fogo e preparou um pouco de caldo leve. Não sabia se o cachorro conseguiria comer, mas o aroma poderia incentivá-lo a despertar aos poucos. Enquanto mexia a panela, escutava o vale ganhando vida. O canto dos pássaros parecia mais contido, como se observassem antes de ousar cantar. O barulho do rio próximo estava mais nítido, e o vento que passava pelas janelas carregava um frescor incomum. Antes de qualquer coisa, ela precisava ver como a sucuri havia passado a noite. Alguns moradores tinham se revezado para observá-la, mantendo distância e respeitando tanto os limites de segurança quanto os costumes tradicionais de não interferir demais na natureza. A serpente estava instalada num espaço afastado perto do galpão comunitário, onde receberia cuidados sem ser exposta. Era uma improvisação, mas o vale sempre funcionara assim, adaptando-se ao que surgia, sem luxos, apenas com necessidade e respeito. A mulher olhou o cachorro novamente antes de sair. Ele abriu os olhos devagar, como se o movimento do ar o tivesse acordado. Os olhos castanhos ainda estavam cansados, mas havia uma luz nova ali, frágil, porém presente. Ela se abaixou e passou a mão em sua cabeça com cuidado. É só por um instante. Vou ver como ela está e já volto. O cachorro não entendia palavras, mas entendia tons, e o tom dela transmitia segurança. Ele fechou os olhos por um momento, respirando mais fundo. Ao sair de casa, o cheiro da vegetação recém-aquecida pelo sol matinal a envolveu. Caminhou até o galpão, onde 2 moradores conversavam em voz baixa. Quando a viram se aproximar, endireitaram as costas e a cumprimentaram com respeito. A presença dela na coordenação das decisões trazia tranquilidade. A sucuri estava deitada sobre folhas limpas, respirando de forma pesada, mas contínua. Seus ferimentos haviam sido cuidadosamente lavados na noite anterior, e o rapaz que lidava com animais selvagens deixará um preparado natural para evitar infecções. A ferida mais profunda ficava perto da parte inferior do corpo, cicatrizando lentamente. A sucuri não parecia agressiva, apenas cansada, como se tivesse passado por algo que ultrapassava o comum até mesmo para uma criatura daquele porte. A mulher observou o animal com atenção. A ideia de uma sucuri protegendo um cachorro ainda parecia absurda, mas ali estava a prova viva de que havia mais acontecimentos na mata do que qualquer pessoa conseguia compreender de imediato. O vale carregava seus mistérios, alguns profundamente enraizados em crenças antigas. Um dos moradores que fazia a vigília comentou que a serpente havia se movimentado durante a madrugada, mas sem sinais de agitação. Apenas mudará de posição para se aquecer. Isso era bom, significava que ela tinha forças para reagir ao ambiente. A mulher agradeceu e voltou para casa, levando consigo uma inquietação crescente. Havia algo por trás daquela cena do dia anterior. Algo que precisava ser entendido antes que o vale entrasse em alvoroço. Os moradores mais velhos eram a chave para isso, pois carregavam histórias que nunca chegavam aos livros, mas viviam nas conversas ao redor do fogão e nas memórias guardadas a 7 chaves. Quando ela chegou em casa, encontrou o cachorro tentando se levantar. A pata ferida tremia, e o corpo magro denunciava o esforço. Apesar do instinto de ajudá-lo, ela sabia que precisava deixá-lo tentar sozinho até onde pudesse. O cachorro conseguiu ficar sentado, respirando fundo, como se estivesse lutando contra o próprio corpo. Ela colocou a tigela com caldo ao lado dele. O cheiro fez seu nariz se mexer, e ele, ainda hesitante, inclinou-se e tomou alguns goles. A mulher sentiu um alívio enorme. Era um pequeno avanço, mas um avanço que significava esperança. Enquanto ele comia lentamente, ela se sentou próxima e observou. A luz da manhã atravessava a janela e iluminava os pelos dourados do caramelo. Aos poucos, ela começou a perceber detalhes que não tinha notado no dia anterior. Havia arranhões nas patas que não combinavam com uma briga entre animais. Ele parecia ter corrido muito, talvez por longas distâncias, e os arranhões sugeriam trilhas difíceis, vegetação densa, fuga ou busca. O cachorro a olhou, e por um instante, ela sentiu que ele queria dizer algo. Era absurdo pensar assim, mas no vale, absurdos tinham o hábito de se tornarem possíveis. Ela acariciou sua cabeça outra vez, tentando transmitir calma. Antes que pudesse se levantar, porém,
O cachorro começou a emitir um som baixo, quase um ganido, olhando na direção da porta. Era uma mistura de inquietação e alerta. Você quer sair? Ele inclinou a cabeça e tentou se levantar novamente. Sua pata ainda doía, mas a vontade de alcançar a porta era maior que a dor. A mulher hesitou. Ele mal havia acordado, mal havia se alimentado, e já queria explorar o vale como se tivesse um propósito. Mas algo em seu olhar dizia que aquilo não era capricho. Era necessidade. Ela abriu a porta devagar, pronta para segurá-lo caso fosse preciso. Ele desceu os 2 primeiros degraus com cuidado, procurando apoio onde a terra era mais firme. O vento da manhã soprou forte, trazendo o cheiro da mata e o murmúrio distante do rio. O cachorro ergueu a cabeça, farejando intensamente, como se procurasse um caminho invisível. A mulher o observava com atenção. Ela sabia que o vale era perigoso para um animal ferido, mas também sabia que muitas respostas estavam escondidas naqueles instintos silenciosos. O cachorro deu alguns passos hesitantes e parou, voltando-se para ela como se pedisse permissão. Ela respirou fundo. Em vez de obrigá-lo a ficar, decidiu acompanhá-lo. Não podia protegê-lo de tudo, mas podia caminhar ao seu lado. O trajeto foi lento. Cada metro percorrido exigia do cachorro uma luta contra a dor, mas a determinação em seus olhos era maior que suas limitações físicas. Ele seguia sempre farejando o ar, como se rastreasse alguma coisa que os humanos não conseguiam perceber. A mulher sentia o cheiro da terra aquecida, o perfume leve das flores silvestres, e ao longe, o odor salgado do rio se misturando à brisa. A mata estava viva, pulsando em cada folha, em cada tronco coberto de musgo. Quando chegaram à trilha estreita que levava a uma parte menos explorada do vale, o cachorro parou. Sua respiração estava mais rápida, mas seus olhos estavam fixos em uma direção específica. A mulher seguiu o olhar dele e percebeu marcas no chão. Eram pegadas profundas, circulares, maiores do que qualquer animal comum da região. As mesmas pegadas que haviam aparecido no dia anterior perto da casa dela. Ela se aproximou lentamente, ajoelhando-se para examinar o solo. A terra estava úmida, recém-remexida. As marcas eram recentes. O cachorro se aproximou, cheirando intensamente, e soltou outro ganido baixo. Não era medo, era reconhecimento. Essas pegadas pertenciam a alguma criatura que estava próximo. Algo que talvez tivesse relação com o que havia acontecido com ele e com a sucuri. A mulher sentiu o coração acelerar. Sabia que o vale guardava segredos, mas agora sentia que estava diante de um deles. Ela ergueu o olhar para o cachorro, que a observava como se esperasse seu próximo passo. O vale inteiro parecia estar observando também, através das árvores silenciosas e da brisa que fazia as folhas tremerem. A mulher respirou fundo. Ali, naquela trilha estreita, diante de pegadas misteriosas, de um cachorro ferido que parecia guiado por algo maior que si mesmo, e de um vale que mudava um pouco a cada amanhecer, ela percebeu uma verdade simples e inegável: aquela história estava apenas começando. E tudo o que aconteceria dali em diante teria raízes profundas nas tradições, nos mistérios e nos laços improváveis que o vale insistia em criar entre suas criaturas. A manhã seguia avançando lentamente, carregada pelo vento úmido que vinha das margens do rio. A mulher e o cachorro caramelo estavam parados diante das pegadas circulares que marcavam a trilha. O cachorro farejava com insistência, movendo a cabeça de um lado para o outro, como se tentasse montar um quebra-cabeça invisível. Seus pelos dourados eriçados indicavam que aquele cheiro significava algo importante, algo que ele já havia encontrado antes. A mulher estudava cada marca com o olhar atento de quem conhecia bem o vale. O formato não combinava com capivaras, nem com antas, nem com onças, nem com nenhum animal que costumava circular por ali. A profundidade da pegada era maior do que deveria ser para um animal comum. A distância entre uma e outra também chamava atenção. Parecia que a criatura dava passos longos, quase arrastados, como se estivesse se movendo com algum peso extra ou como se estivesse cansada. A trilha, estreita e tomada por vegetação, levava a uma região que os moradores raramente visitavam. Era uma área úmida, com o solo mais escuro, onde o rio se dividia em pequenos canais escondidos entre as árvores. Ali, segundo as histórias antigas, as criaturas da mata se aproximavam quando pressentiam mudanças importantes. A mulher sempre acreditara nessas histórias de modo respeitoso, mas nunca literal. Porém, desde que encontrara o cachorro e a sucuri juntos, qualquer crença parecia mais possível do que antes. O cachorro deu 2 passos à frente,
mas sua pata ferida o fez hesitar. Even assim, ele ergueu a cabeça e olhou para a mulher, implorando com os olhos. Não queria voltar para casa. Algo o chamava. Ela respirou fundo e decidiu seguir adiante. Sabia que a caminhada seria difícil para ele, mas também sabia que impedir o cachorro só aumentaria sua ansiedade. Se havia uma ligação entre aquele rastro misterioso e o estado em que ele fora encontrado no dia anterior, talvez caminhar juntos fosse a única forma de descobrir a verdade. O caminho exigia cuidado. A vegetação era densa e formava uma espécie de túnel natural, onde a luz do sol se misturava ao brilho verde das folhas. O ar estava úmido e um pouco mais frio, carregando um aroma forte de terra. O chão era macio, absorvendo cada passo como se quisesse guardar as marcas. A mulher avançava devagar, observando tudo enquanto o cachorro farejava cada centímetro, movido por uma determinação silenciosa. A cada poucos metros, a trilha parecia mudar. O canto dos pássaros diminuía, dando espaço a um silêncio profundo. A mulher sabia que esse silêncio não era vazio. Era um silêncio de observação. O vale sempre observava. Mais adiante, encontraram um conjunto de buracos rasos no chão. Não eram profundos o suficiente para serem tocas, mas também não eram simples marcas. Pareciam cavados por alguém ou por algum animal que buscava algo específico. A terra revirada ainda estava fresca. O cachorro aproximou-se e cheirou intensamente, soltando um som que misturava inquietação e reconhecimento. A mulher ajoelhou-se para observar os buracos. Havia pequenos fragmentos de cerâmica misturados à terra. Não eram pedaços grandes, apenas pequenos fragmentos com coloração avermelhada, típicos de objetos antigos usados por povos ribeirinhos que já haviam habitado aquele vale séculos antes. Ela já tinha ouvido histórias sobre esses artefatos, geralmente encontrados após fortes enchentes, revelados pelo movimento da água. Mas ali não havia enchentes recentes. Quem, então, havia desenterrado aquilo? O cachorro começou a andar em círculos pequenos, cheirando a base de uma árvore próxima. Seu comportamento estava mais agitado, como se algo estivesse deixando-o aflito. A mulher se aproximou dele e colocou a mão sobre seu dorso, tentando acalmá-lo. A respiração dele estava acelerada, mas não por esforço. Era como se estivesse lembrando de algo que seu corpo reconhecia, mas que sua mente ainda tentava traduzir. Ela ficou ali por alguns instantes, sentindo a textura da casca da árvore sob as pontas dos dedos. Quando ergueu o olhar, percebeu algo novo no ambiente. Pequenas pegadas de pássaros ao redor dos buracos, como se aves tivessem se aproximado para investigar. A presença delas indicava que os buracos haviam sido cavados recentemente. O cachorro estremeceu quando um sopro de vento trouxe um cheiro forte vindo do interior da mata. A mulher percebeu então que havia um caminho secundário atrás das árvores. Não era uma trilha oficial, mas o mato estava irregular o suficiente para indicar que algo ou alguém tinha passado por ali mais de uma vez. Ela caminhou até o início do caminho, afastou alguns galhos e viu que o solo tinha marcas similares às pegadas circulares que haviam encontrado antes. Eram mais leves, mas ainda reconhecíveis. O cachorro se aproximou com cuidado, farejou o chão e começou a latir baixo, como se estivesse avisando que aquele era o caminho certo. A mulher hesitou. O terreno ali era mais complicado, com raízes expostas e áreas escorregadias. Levar o cachorro ferido por aquele caminho seria arriscado. Além disso, não havia como prever o que encontrariam. Ela olhou para o cachorro, que a encarou com uma firmeza que ela não esperava de um animal tão cansado. Ele não queria parar. Algo o empurrava para frente. A mulher percebeu que estava diante de uma escolha. Poderia levá-lo de volta e ignorar o chamado do vale, ou seguir adiante e descobrir a origem daquele rastro misterioso que parecia se entrelaçar com a história dele. Sabia que a decisão exigiria prudência, mas também coragem. Ela se abaixou para examinar a pata ferida do cachorro. O machucado estava feio, mas não piorara. O cachorro ainda tremia às vezes, porém seus olhos estavam cheios de uma determinação quase humana. Ele queria seguir. Queria continuar. Vamos com calma. Mas vamos juntos. Ele inclinou a cabeça, como se a entendesse. A mulher abriu caminho entre os galhos. Os sons da mata mudaram. O ar ficou mais frio, mais denso. Passarinhos subiram voando das árvores ao redor, balançando folhas e criando uma chuva suave de pétalas e fragmentos de folhas secas. O cachorro caminhava com mais cuidado agora, a pata ferida tocando o chão apenas quando necessário.
O caminho levou a uma área de vegetação tão alta que quase escondia a luz. A mulher avançava empurrando folhas grossas com as mãos. O cheiro de umidade e musgo ficou mais forte, misturado ao odor característico de troncos antigos. A vegetação abriu espaço de repente, revelando uma pequena clareira. No centro da clareira havia água. Não era parte do rio principal, mas sim um braço fino que se formava entre raízes retorcidas, criando um riacho escondido. A água era transparente e refletia o verde da copa das árvores acima. Pequenas pedras no fundo criavam um som suave que lembrava uma canção antiga. O cachorro aproximou-se da beira da água e cheirou o ar. Ali, o cheiro era mais forte. Era o mesmo cheiro que sentirá ao perto das pegadas. A mulher se ajoelhou e tocou a superfície da água com cuidado. A temperatura estava mais fria do que o esperado para aquela hora da manhã. Quando ela ergueu a cabeça, viu algo flutuando próximo às raízes. Era um pequeno objeto de madeira esculpida, com marcas circulares semelhantes às pegadas misteriosas. A forma lembrava um amuleto antigo, talvez deixado por alguma cultura antiga. A mulher o pegou, virou e analisou. Era leve, coberto por desenhos quase apagados. O cachorro, ao ver o objeto, começou a latir novamente, agora com uma mistura de ansiedade e reconhecimento. Ela franziu a testa. O amuleto tinha cheiro da criatura desconhecida. Era impossível dizer como ela sabia disso, mas sabia. Era como se algo tivesse deixado aquela marca para ser encontrada. Enquanto ela analisava, o cachorro levantou a cabeça subitamente, com os pelos do dorso arrepiados. Olhou em direção à mata fechada, onde sombras se moviam lentamente entre os troncos. Não eram movimentos rápidos. Eram deslocamentos lentos, como se algo grande estivesse passando ali adiante. A mulher percebeu que não estavam sozinhos. Ela se levantou, segurando o amuleto com firmeza. Seu coração batia acelerado, mas ela manteve a calma. O cachorro, mesmo ferido, deu 2 passos para frente, posicionando-se entre ela e a sombra silenciosa que se movia. A mata ficou completamente quieta. O ar carregado parecia pesar nos ombros dos dois. O cachorro não desviou o olhar. O vento soprou novamente, trazendo o mesmo cheiro do rastro misterioso. Era a criatura. Aquela das pegadas. Aquela que rondava o vale. A mulher recuou um passo, puxando o cachorro com cuidado. Sabia que não era seguro avançar sem informações. Não queria desafiar a criatura nem causar medo no cachorro. Ela guardou o amuleto no bolso e começou a se mover para trás, buscando a trilha pela qual haviam vindo. O cachorro hesitou por um instante, mas seguiu. O vento soprou de novo. O cheiro se afastou. A sombra desapareceu na mata densa. A mulher sabia, naquele instante, que a criatura não era agressiva. Ela estava observando. Estava rastreando algo. E tudo indicava que seu caminho estava cruzado com o do cachorro caramelo. Ao chegar novamente à trilha principal, o alívio foi imediato. O vale parecia respirar junto com ela. Mesmo assim, as perguntas continuavam. O que era aquela criatura? Por que estava deixando rastros tão perto das casas? Por que havia cavado em busca da cerâmica antiga? O que tinha a ver com o cachorro? E qual era o papel da sucuri em tudo aquilo? Quando chegaram de volta à vila, o cachorro estava exausto. A mulher o carregou nos últimos metros e o colocou com cuidado no canto acolchoado. Antes de deitar, o cachorro a olhou e encostou o focinho na mão dela. Ela entendeu. Ele confiava nela. E ela confiava nele. O vale estava mudando. A história estava apenas começando. E tudo estava conectado. A noite havia sido curta para a mulher. Mesmo exausta após a caminhada até o riacho escondido e abalada pela presença silenciosa da criatura que os observava na mata, ela mal conseguiu fechar os olhos. Seu pensamento rodava em círculos, tentando juntar as peças soltas que o vale começava a revelar. O amuleto de madeira repousava sobre a mesa, iluminado pela fraca luz da lamparina, como se aguardasse o momento certo para contar sua história. O cachorro caramelo dormia profundamente no canto acolchoado. A respiração lenta e pesada mostrava que finalmente conseguirá descansar depois de andar mais do que devia. A pata ferida estava menos inchada, graças ao cataplasma que a mulher havia aplicado antes de dormir. Mesmo assim, ela sabia que o esforço daquele dia cobraria seu preço no amanhecer. Quando o sol começou a riscar o horizonte com fios de luz dourada, a mulher levantou-se e preparou um pouco de mingau leve.
O aroma adocicado preencheu a casa, misturando-se com o cheiro da madeira antiga das paredes. Pouco depois, o cachorro abriu os olhos, levantando a cabeça com dificuldade. Ele ainda estava fraco, mas havia um brilho renovado em seu olhar. A mulher sorriu ao vê-lo tentar levantar-se, mesmo sabendo que deveria permanecer em repouso. Calma, você precisa recuperar suas forças. Temos tempo. Ele respondeu com um olhar insistente, como se discordasse. Contudo, dessa vez aceitou a tigela de mingau sem protesto. O calor suave da comida ajudou a aquecer seu corpo e, aos poucos, o cachorro relaxou. A mulher sabia que precisava de respostas para o que encontrara no riacho. Sabia também que, sozinha, não conseguiria interpretá-las. Algumas pessoas no vale carregavam conhecimento que não vinha dos livros, mas da convivência direta com a mata, dos relatos passados de geração em geração, das histórias misturadas com realidade. Entre elas estava o morador mais velho da vila, um homem de passos lentos e fala pausada, cuja memória guardava os segredos de décadas de observação. Era a ele que ela precisava recorrer. Ela esperou até que o cachorro estivesse confortável e o deixou descansando. Saiu de casa e seguiu pela vila, onde alguns moradores começavam seus trabalhos diários. O cheiro de fumaça das primeiras fogueiras se misturava ao perfume das plantas silvestres. A mulher caminhou até a casa do ancião, localizada perto do início da trilha para o rio. Era uma construção simples, de madeira antiga, com uma varanda onde sempre se podiam ver utensílios tradicionais feitos à mão. Quando ela chegou, o ancião estava sentado na varanda, afiando cuidadosamente uma pequena faca de cabo de osso. Sua postura era tranquila, mas seus olhos carregavam uma sabedoria profunda, quase distante. Ele levantou o olhar e reconheceu imediatamente a expressão preocupada dela. Você veio cedo. O vale está inquieto outra vez. Ela sentou-se ao lado dele e colocou o amuleto sobre a mesa. O objeto captou a luz do sol fraco e revelou seus desenhos circulares, quase apagados pelo tempo. Eu encontrei isso perto de um riacho escondido. As pegadas misteriosas também estavam lá. E o cachorro parecia reconhecer o cheiro desse amuleto. O ancião pegou o objeto com cuidado, examinando as marcas como se lesse palavras invisíveis. Esses símbolos são antigos. Muito antigos. Não são só desenhos. Eles representam ciclos. Ciclos de chegada e partida. Ciclos de proteção. Os antigos acreditavam que certas criaturas surgiam quando o vale precisava de equilíbrio. A mulher franziu a testa. Equilíbrio. Mas que criatura deixaria pegadas daquele tamanho e ainda se aproximaria de um cachorro ferido? O ancião continuou analisando o amuleto. Existe uma história que meus avós contavam. Diziam que em tempos de mudanças, uma criatura rara aparecia nos limites do vale. Uma criatura que guiava animais perdidos e buscava áreas seguras para eles. Alguns acreditavam que ela possuía instintos mais fortes do que qualquer outra espécie e que percebia alterações no ambiente antes mesmo dos humanos. Ela respirou fundo. E essa criatura poderia estar cavando por fragmentos antigos? O ancião olhou para ela com calma. A criatura que aparece nas histórias busca sinais. Antigas marcas deixadas por povos que viveram antes de nós. Ela procura locais onde a terra guarda lembranças. Se encontrou cerâmica, é porque a terra está mudando. Algo está deslocado. A mulher sentiu um calafrio, não de medo, mas de reconhecimento. A sucuri protegendo o cachorro, o rastro misterioso, o amuleto, a criatura observando da mata. Tudo começava a se encaixar em uma trama maior do que ela imaginava. O ancião colocou o amuleto sobre a mesa novamente. Há mais uma coisa que essas histórias contam. Dizem que a criatura sempre se aproxima daqueles que estão feridos, vulneráveis, mas que carregam uma força especial. É por isso que ela talvez tenha se aproximado do cachorro. A mulher ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo cada palavra. O cachorro caramelo havia sido encontrado protegido pela sucuri, uma das criaturas mais temidas e respeitadas do vale. E agora, descobria que uma criatura ainda mais rara poderia estar observando seus passos. A ideia era difícil de aceitar, mas fazia sentido dentro da lógica daquele lugar. Antes de se despedir do ancião, ela perguntou: "O que devo fazer agora?" Ele a observou por um momento antes de responder. "Proteja o cachorro. Ele é a chave para entender o que está acontecendo. A criatura não se aproxima por acaso. E você também foi escolhida para algo. Escute o vale. Ele vai mostrar o caminho."
Ela agradeceu e saiu da casa do ancião com o amuleto guardado no bolso. O caminho de volta para casa estava silencioso, mas o silêncio parecia diferente do dia anterior. Não era um silêncio de medo. Era um silêncio de espera. A mata aguardava o próximo passo. Quando ela abriu a porta de casa, viu que o cachorro havia acordado e tentava novamente ficar em pé. Ele olhou para ela com uma mistura de ansiedade e urgência, como se tivesse sentido sua ausência e temesse perder algo importante. A mulher se aproximou e o acariciou, falando com calma para acalmá-lo. Estou aqui. O cachorro lambeu sua mão e, mesmo mancando, andou até a porta. A mulher suspirou. O descanso havia terminado mais cedo do que ela esperava. O cachorro queria sair novamente, e desta vez com ainda mais insistência. Ela pegou uma pequena bolsa com ervas medicinais, água e panos limpos. Se fossem sair, precisaria estar preparada para cuidar dele durante o caminho. Ao abrir a porta, o cachorro avançou alguns passos rápidos, cheirando o vento. O sol agora estava mais alto, iluminando o vale com um brilho dourado que destacava o verde intenso das árvores. Eles caminharam pela vila, e alguns moradores os observaram com curiosidade. Muitos já tinham ouvido rumores sobre a sucuri, o cachorro e as pegadas misteriosas. A presença deles na trilha criava um burburinho silencioso, mas respeitoso. Ninguém se aproximou demais. Sabiam que aquele era um momento importante. O cachorro seguiu pelo mesmo caminho do dia anterior, mas desta vez tomou outra direção na bifurcação. A mulher estranhou, mas confiou nele. O instinto do caramelo parecia mais afiado do que nunca. Eles subiram uma pequena elevação de terreno, onde galhos secos estalavam sob seus pés, e ao alcançar o topo, o cenário mudou. A região ali era mais aberta, com árvores mais espaçadas e uma clareira que raramente recebia visitantes. No centro da clareira havia marcas de arranhões no solo, como se algum animal grande tivesse esfregado o corpo ali para marcar território. O cheiro era forte, mais intenso do que em qualquer outro lugar que haviam passado. O cachorro ficou imóvel por alguns instantes, observando tudo ao redor. Depois, aproximou-se das marcas, cheirou e soltou um ganido baixo. Ele reconhecia aquilo. Era a mesma criatura do riacho. A mulher se ajoelhou e tocou o solo. A terra estava mais seca ali, mas as marcas eram recentes. Algo havia passado durante a madrugada. Talvez até poucas horas antes. No canto da clareira, algo chamou sua atenção. Um conjunto de folhas grandes, dobradas de maneira incomum, formavam um tipo de ninho improvisado. Ao se aproximar, ela percebeu que no centro havia pedaços de casca de árvore, dispostos como se alguém tivesse tentado carregar algo, mas desistiu antes de completar o caminho. No meio das folhas havia mais um fragmento de cerâmica antiga. A mulher pegou o fragmento, ainda coberto de terra, e o limpou com cuidado. Ele tinha o mesmo material do encontrado no riacho. Uma coincidência que, dentro do vale, nunca era apenas coincidência. O vento soprou de repente, trazendo novamente o cheiro forte da criatura misteriosa. O cachorro levantou a cabeça, atento, e deu alguns passos na direção oposta da trilha. Seus pelos arrepiaram. A mulher percebeu que ele estava totalmente concentrado, como se conseguisse escutar algo que ela não ouvia. A mata do outro lado da clareira estava mais densa. A luz penetrava ali com dificuldade, criando sombras entrelaçadas que se moviam com o vento. O cachorro deu mais um passo, depois outro, até que parou diante de um tronco caído. Ele circundou o tronco, cheirou a parte inferior e voltou para a mulher com um olhar aflito. Ela compreendeu. Havia algo ali que ele queria mostrar, mas ainda tinha medo. O cachorro a conduziu até o tronco. Ela se abaixou e observou melhor. Debaixo do tronco havia marcas profundas no solo, como se algo grande tivesse passado arrastando o corpo. Pequenos tufos de pelo escuro estavam presos nas raízes. A mulher os recolheu e examinou. Não pertenciam a nenhum animal conhecido do vale. O coração dela acelerou. Ela olhou ao redor da clareira, tentando encontrar mais sinais. O cachorro começou a andar em círculos pequenos, nervoso. A mulher sentiu o vento mudar novamente, trazendo um cheiro mais forte do que antes. O mesmo cheiro que havia sentido no riacho. Foi então que, por um breve instante, a sombra da criatura surgiu entre as árvores. Não era uma visão clara. Era apenas um contorno grande, movendo-se com lentidão entre os troncos. A luz do sol se refletiu em algo que parecia parte de sua pele ou pelagem.
O cachorro ficou rígido, mas não latiu. Ele observava a sombra como quem olha um velho conhecido perdido no tempo. A mulher segurou o ombro do cachorro com delicadeza, sentindo o tremor dele. A criatura permaneceu ali por alguns segundos que pareceram longos demais. Depois, desapareceu na escuridão da mata, silenciosa como a névoa que desaparece ao nascer do sol. A mulher fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Quando abriu novamente, olhou para o cachorro. Tudo estava conectado. A sucuri, o cachorro, as pegadas, o amuleto, o fragmento de cerâmica, a sombra na mata. E agora, mais do que nunca, ela tinha certeza de que o vale estava tentando avisar algo. Não era apenas sobre a criatura rara. Era sobre o equilíbrio do lugar inteiro. Ao ajudar o cachorro a descer a clareira, ela sentiu a mudança no vento. O vale estava começando a se mover. E eles estavam no centro de tudo. O retorno da clareira até a vila foi silencioso. O cachorro caminhava com passos mais lentos, sentindo a pata latejar após o esforço. A mulher ajustava seu ritmo ao dele, observando atentamente cada mudança no ambiente. A luz do sol atravessava as copas das árvores com mais dificuldade naquele dia, como se o próprio vale estivesse se contraindo em antecipação a algo maior. O vento carregava um aroma terroso, misturado ao perfume de folhas amassadas, e tudo parecia indicar que a floresta estava viva de um jeito diferente, quase desperto. Assim que chegaram em casa, o cachorro se acomodou no canto acolchoado e soltou um suspiro cansado. A mulher limpou sua pata, aplicou mais um pouco da pomada e lhe ofereceu água fresca. O animal bebeu devagar, mantendo os olhos fixos nela, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Ela se sentou perto da janela e encarou o amuleto sobre a mesa. As marcas circulares pareciam mais claras do que na manhã anterior, como se a luz do vale o fizesse brilhar discretamente. A fala do ancião ecoava em sua mente. Ciclos de equilíbrio. Criaturas que surgem quando o vale chama. Sinais antigos enterrados no solo. Ela sentiu um peso no peito, uma sensação que misturava responsabilidade e inquietação. O cachorro não estava apenas envolvido nos acontecimentos. Ele parecia ser o centro de algo que exigia atenção, coragem e uma conexão profunda com o lugar que chamavam de lar. Enquanto refletia, ouviu batidas leves na porta. Era a moradora que cuidava das trilhas próximas ao rio. Uma mulher de expressão forte, acostumada a caminhar longas distâncias e observar pequenos detalhes que a maioria ignorava. Ela carregava uma sacola de tecido artesanal e parecia aflita. Precisamos conversar. Algo está acontecendo no Rio Grande. A mulher a convidou para entrar. O cachorro levantou a cabeça e cheirou o ar, sentindo a presença da visitante. A moradora fechou a porta atrás de si e colocou a sacola sobre a mesa. Dentro dela havia 3 pedras grandes e lisas, cobertas por sinais riscados com algum objeto afiado. Encontrei isso perto da margem. Não estavam lá ontem. A mulher pegou uma das pedras e passou o dedo sobre os riscos. Pareciam desenhos, mas não eram humanos. Tinham traços longos, curvas irregulares, como se tivessem sido feitos por garras enormes. A moradora continuou. E o mais estranho é que estavam arrumadas de forma circular, como se alguém quisesse marcar um lugar específico. E o cheiro ali é diferente. Forte e antigo. A mulher sentiu um frio na espinha. O cheiro. O mesmo cheiro que sentirá no riacho escondido e na clareira. Não era coincidência. A criatura misteriosa estava enviando sinais. Mas por quê? Para quem? E o que exatamente tentava comunicar? O cachorro se levantou com esforço e andou até a sacola. Ele cheirou as pedras e depois olhou para as 2 mulheres, dando um pequeno ganido. Reconhecimento. Medo. Insistência. Tudo ao mesmo tempo. A moradora aproximou-se do cachorro e passou a mão em sua cabeça. Ele sabe de algo, não é? A mulher respirou fundo. Sim, ele sabe. E isso está me deixando inquieta. O ancião disse que essa criatura se aproxima daqueles que carregam uma força especial. E o caramelo parece ser importante para ela. Talvez seja por isso que tudo está acontecendo agora. A moradora assentiu. Apesar de eu nunca ter acreditado muito nessas histórias antigas, preciso admitir que o vale está diferente. Os pássaros estão mudando suas rotas. As águas do rio estão mais baixas em alguns pontos e mais agitadas em outros. E encontrei marcas estranhas perto das pedras.
como se algo estivesse tentando se apoiar nelas. A mulher olhou para o cachorro e percebeu que ele tremia. Não era medo comum. Era aviso. Ele queria ir até o Rio Grande. Queria ver o local marcado. A moradora percebeu o olhar do cachorro. Acho que ele quer mostrar algo. Posso levá-los até lá. Mas precisamos ir ainda hoje. Tenho receio de que a água mude novamente à noite. A mulher concordou. Era arriscado sair com o cachorro ferido, mas não tinham opção. O vale estava pedindo ação. E a criatura? O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. Parecia estar cada vez mais perto. Ela preparou rapidamente uma bolsa com água, ervas, panos e o amuleto. O cachorro se posicionou próximo à porta, como se estivesse pronto para partir. A moradora sorriu ao ver a determinação do animal. Ele é pequeno, mas tem coragem de gigante. O trio saiu pela vila, e mais uma vez os moradores observavam de longe. Alguns cochichavam, preocupados com os estranhos sinais recentes. Outros apenas faziam gestos de respeito. A cultura local carregava a ideia de que cada ser, humano ou animal, tinha um papel na proteção do vale. E quando os sinais começavam a se repetir, era preciso atenção. O caminho até o Rio Grande era longo e exigente. As trilhas estreitas estavam cheias de folhas secas, e o som de galhos quebrando sob os pés ecoava como passos de alguém invisível seguindo-os. O cachorro caminhava firme, embora mancasse. A mulher acompanhava seu ritmo, sempre pronta para segurá-lo caso tropeçasse. A moradora liderava o caminho com passos seguros. A proximidade com a natureza fazia com que ela percebesse mudanças mínimas no ambiente. O canto dos pássaros diminuía à medida que se aproximavam do rio. As copas das árvores pareciam mais densas e inclinadas, bloqueando parte da luz. O vento trazia um aroma forte de água corrente misturado com um cheiro que lembrava folhas antigas e musgo úmido. Quando finalmente chegaram à margem do rio, viram que as águas estavam mais escuras do que de costume. A superfície agitava-se de forma irregular, como se algo grande tivesse passado por ali recentemente. As pedras circulares estavam arrumadas a poucos metros da borda, formando um desenho que lembrava as marcações do amuleto. O cachorro puxou a coleira improvisada e se aproximou das pedras. A moradora se abaixou e apontou para as marcas. Aqui. Veja. Como se garras tivessem riscado a superfície. A mulher tocou as pedras e sentiu o mesmo arrepio que sentirá quando o ancião examinou o amuleto. As pedras tinham uma energia sutil, como se vibrassem lentamente sob sua mão. O vento soprou mais forte e trouxe aquele cheiro conhecido. O cachorro levantou a cabeça, atento. O som da água ficou mais profundo. Algo estava prestes a acontecer. A moradora deu um passo para trás, observando o rio com atenção. Tem algo ali. A mulher também viu. Uma sombra grande movia-se sob a superfície. Não era uma corrente comum, nem tronco, nem peixe. Era algo mais pesado, mais consciente. O cachorro avançou 2 passos e parou de repente. Ele olhava para a sombra com uma mistura de ansiedade e reconhecimento. A mulher percebeu que ele estava tentando controlar a respiração. Estava com medo, mas também cheio de coragem. A sombra aproximou-se da margem. Aos poucos, emergiu do rio uma forma alargada, coberta por água escura. Era grande o suficiente para fazer o coração acelerar, mas seu movimento era lento e cuidadoso. A moradora levou a mão à boca, surpresa. A mulher ficou imóvel. O cachorro deu um passo à frente. A criatura permanecia parcialmente submersa, mas era possível ver que tinha corpo robusto, pele espessa e olhos grandes e úmidos que refletiam a luz do sol. Não era uma sucuri. Não era um jacaré. Era algo que o vale não via há anos. Uma criatura rara, descrita apenas nos relatos antigos. A mulher sentiu o ar faltar por um momento. Ela entendeu. Não era ameaça. Era aviso. A criatura emitiu um som baixo, grave, que vibrava no peito. O cachorro respondeu com um ganido, aproximando-se lentamente. A mulher segurou a respiração. O animal parecia conversar com a criatura, como se compartilhassem uma linguagem feita de sons, cheiros e memórias. A criatura então colocou sobre a pedra central um novo fragmento de cerâmica, cuidadosamente carregado pela boca. Depois,
afundou lentamente, voltando às profundezas do rio. O cachorro ficou ali por alguns segundos, olhando a água se acalmar. A mulher pegou o fragmento e percebeu que ele se encaixava no pedaço encontrado no riacho. Agora tudo fazia sentido. A criatura estava tentando reconstruir algo perdido no vale. E precisava de ajuda. A moradora olhou para a mulher. Ela está pedindo uma aliança. A mulher assentiu. E o caramelo é o elo que conecta tudo isso. Ela guardou o fragmento na bolsa e acariciou o cachorro, sentindo seu tremor diminuir. O vale estava vivo. E o ciclo começava a se revelar. Eles voltaram pela trilha com passos lentos, carregando não apenas fragmentos de cerâmica, mas a certeza de que estavam envolvidos em algo maior do que qualquer história contada no vale. O caminho de volta parecia mais longo do que na ida. A mulher caminhava com um fragmento de cerâmica guardado com cuidado na bolsa, e o peso do objeto parecia aumentar a cada passo, como se carregasse junto o significado de tudo que estava por vir. O cachorro seguia ao seu lado com determinação, ainda mancando, mas mantendo o olhar firme. A moradora que os acompanhará ao rio caminhava em silêncio, absorvendo tudo o que presenciara. A cada curva da trilha, o ambiente mudava aos poucos. O canto dos pássaros retomava sua força natural, e o vento trazia o cheiro familiar das folhas secas, mas agora havia algo novo misturado no ar, algo que a mulher não conseguia identificar. Era como se o vale estivesse exalando uma energia silenciosa, esperando que descobrissem o próximo passo. Quando chegaram à vila, algumas pessoas observavam à distância, percebendo a expressão concentrada nos rostos dos três. A moradora se despediu, prometendo avisar ao ancião que coisas importantes estavam acontecendo, e deixou a mulher e o cachorro seguirem para casa. Assim que entrou, a mulher colocou a bolsa sobre a mesa e abriu cuidadosamente, retirando os fragmentos antigos. Colocou-os lado a lado. Embora não formassem um desenho completo, podiam ver que faziam parte de algo maior, talvez uma peça histórica que ficará escondida por anos no solo do vale. O cachorro se aproximou da mesa e encostou o focinho nos fragmentos, respirando fundo. Seus pelos se arrepiaram, como se sentisse algo que ela não podia ver. A mulher observava, percebendo que o animal reagia à cerâmica do mesmo modo que reagira ao amuleto. Havia alguma ligação profunda ali, algo que conectava passado e presente através do cachorro caramelo. Ela recolheu o amuleto e o aproximou dos fragmentos. Ao fazer isso, notou que os desenhos circulares do amuleto pareciam combinar com as marcas curvas da cerâmica, como se fossem parte de uma mesma tradição antiga. A conclusão a atingiu como uma onda. Essas peças fazem parte de um mapa. Mapa não no sentido comum, mas na forma que os antigos usavam para indicar lugares sagrados, pontos de energia, caminhos ocultos entre a mata. A mulher olhou novamente para o amuleto, tocando as marcas. Lembrou-se das palavras do ancião: ciclos, equilíbrio, sinais. O cachorro começou a andar pela casa de um lado para outro, inquieto. Ele sabia que a descoberta mudaria seus próximos passos. A mulher se aproximou e se ajoelhou ao lado dele. Calma. Vamos entender isso juntos. Ela acariciou sua cabeça, sentindo o tremor diminuir aos poucos. Para completar o que precisava descobrir, a mulher sabia que teria de voltar ao ancião. Ele conhecia a história do vale como ninguém. Talvez reconhecesse quando as peças estivessem juntas. Talvez entendesse que a criatura do rio e o cachorro caramelo estavam levando-os a algo escondido há gerações. Mas antes que pudesse sair, percebeu que a luz do ambiente começava a mudar. Não era noite. Não era fim de tarde. Era algo diferente. Uma sombra cobrira a janela por um instante. Ela se aproximou devagar e olhou para fora. Nada. Nenhum movimento. Nenhuma criatura. Nenhum vento. O cachorro ficou em alerta, levantando as orelhas. Ele caminhou até a porta, olhou para ela e depois para a mulher. A mensagem era clara: alguém estivera ali. Mas quem? Ou o quê? O vale parecia cada vez mais vivo, reagindo a cada passo que eles davam. A mulher respirou fundo e colocou o amuleto no bolso. Pegou os fragmentos e os envolveu cuidadosamente em um pano. Depois, prendeu a bolsa no ombro e chamou o cachorro. Vamos ver o ancião. Ele precisa disso. O cachorro seguiu à frente, mesmo mancando. Sua determinação era maior do que a dor, e a mulher ficou impressionada com a força interior que ele demonstrava. Caminharam pela trilha de terra batida até a casa do ancião, que estava sentado na varanda, como sempre. Porém,
Dessa vez, sua expressão não era calma. Ele parecia esperar por algo. Quando os viu, levantou-se devagar e se aproximou, olhando para a bolsa que ela carregava. Você encontrou o que o Vale queria mostrar. Ela assentiu e abriu o pano, revelando os fragmentos. O ancião pegou cada peça e analisou com uma atenção profunda. Isso confirma o que eu suspeitava. Esses fragmentos são parte de uma peça antiga que desapareceu há muitos anos. Conta a história da criatura rara que habita este vale. Uma criatura que emerge quando o equilíbrio é ameaçado. A mulher franziu o senho. Equilíbrio ameaçado? Mas não vimos nada diferente além das marcas e do movimento dos animais. O ancião respirou fundo. As ameaças nem sempre são visíveis. Às vezes, o vale sente antes de nós. Mudanças nas águas, deslocamento de animais, objetos antigos ressurgindo. Tudo isso acontece quando algo profundo está prestes a desencadear um ciclo novo. O cachorro se aproximou do ancião, que colocou a mão em sua cabeça. E este aqui, sempre será o primeiro a sentir. A mulher olhou para o cachorro com orgulho e preocupação ao mesmo tempo. Ele carregava uma responsabilidade que não pedirá, mas que abraçava com coragem. O ancião continuou. Para entender completamente o que está acontecendo, vocês precisam alcançar o centro do Vale Oculto. A mulher arregalou os olhos. O Vale Oculto era uma região pouco explorada, cercada por lendas e histórias que falavam de trilhas que mudavam de lugar, sons que guiavam viajantes e luzes que surgiam sem explicação. Pouquíssimos tinham coragem de tentar chegar ao centro, e menos ainda podiam contar o que encontraram. O ancião retirou um tecido antigo da prateleira e abriu sobre a mesa. Nele havia marcas parecidas com as do amuleto e dos fragmentos. Ele apontou para uma área circular no centro. Esse é o ponto onde os antigos acreditavam que o vale respirava. Onde a criatura rara descansava quando não havia necessidade de aparecer. Se algo está despertando agora, é lá que encontrarão respostas. A mulher sentiu um frio correr pela espinha. Mas como chegamos lá? O ancião sorriu de leve. Vocês já começaram o caminho. A criatura está guiando. O cachorro sente. O vale mostra. Basta escutar. Ele entregou o tecido para ela. Agora que a trilha começou, não parem. Ela guardou o tecido junto com os fragmentos. O cachorro estava inquieto novamente. Ele caminhou até a borda da varanda e olhou para a mata. O ancião percebeu seu comportamento. Ele já sente o chamado. O centro do vale está despertando. A mulher sabia que não poderiam esperar. Precisavam partir logo. Mas também sabia que seria uma jornada difícil. A mata fechada escondia caminhos imprevisíveis, e o cachorro ainda estava ferido. Mesmo assim, quando ela olhou nos olhos, viu a determinação. Ele queria ir. Precisava ir. Ela se despediu do ancião e voltou para casa para se preparar. Pegou água, comida, panos, ervas, o amuleto, os fragmentos e o tecido antigo. A cada item que colocava na mochila, sentia o peso da responsabilidade aumentar. Mas não havia medo. Havia propósito. Ao fechar a porta, percebeu novamente a mudança de luz. Algo se movia entre as árvores. Não era ameaça. Era vigilância. A criatura os acompanhava de longe. Eles partiram na direção oposta à trilha comum, seguindo por caminhos estreitos que apenas o cachorro parecia conhecer. Ele caminhava com passos firmes, apesar da dor. Seus sentidos estavam despertos, atentos a cada aroma e som. O vale começou a mudar. As árvores ficaram mais altas. A luz mais filtrada. O ar mais úmido. O som das águas ficou mais denso, como se viesse de vários pontos ao mesmo tempo. O vento trazia uma mistura de cheiros desconhecidos, e a sensação de ser observado aumentou. A mulher manteve o olhar atento ao redor. O Vale Oculto era conhecido por criar ilusões naturais, sons duplicados, caminhos que pareciam se repetir. Ela precisava confiar no instinto do cachorro, que seguia sem hesitação. Depois de horas caminhando, chegaram a uma região onde a vegetação se abria de repente. Uma clareira circular, diferente de todas que haviam visto. No centro, uma grande pedra coberta por musgos e líquens parecia pulsar sob a luz do sol. A mulher parou. O primeiro marco do Vale Oculto. O cachorro aproximou-se da pedra e tocou com a pata. O som da mata mudou. O vento ficou mais forte.
O centro do vale estava reagindo à presença deles. A mulher se aproximou com o amuleto na mão. Quando encostou na pedra, um zumbido suave percorreu o ar. O vale acabará de abrir seu primeiro portão. A vibração sutil que percorreu o ar depois que o amuleto tocou a pedra deixou a mulher sem reação por alguns instantes. O cachorro permaneceu com a pata apoiada na superfície musgosa, com os pelos do dorso levantados, como se sentisse algo que ela não podia perceber. A clareira parecia respirar. Era como se o vale, adormecido por anos, estivesse despertando de um longo sono justo naquele momento. A mulher deu um passo para trás, observando a pedra com mais atenção. A superfície parecia ter ganhado um brilho suave, quase imperceptível, mas inegável. O amuleto, agora em sua mão, estava mais quente do que antes. O cachorro soltou um pequeno gemido, não de dor, mas de urgência. Ele se virou para a mata e encarou um ponto específico entre as árvores, como se uma trilha invisível estivesse se formando ali. Ela aproximou o ouvido da pedra, tentando escutar algo. Nada. O vale não falava com sons, mas com sensações. Com mudanças de vento, com tremores leves, com a atenção silenciosa dos animais. E naquele instante, a mulher sentiu que não estavam sozinhos. O cachorro puxou a coleira improvisada, forçando-a a segui-lo. A nova trilha não existia antes. Não era parte dos caminhos tradicionais do vale. Os galhos estavam dispostos como se tivessem sido afastados recentemente, e a luz entrava por entre as folhas em pequenos feixes brancos, como faróis naturais marcando uma rota. Eles avançaram. O cheiro da mata mudou progressivamente. Era mais doce, carregado por flores que ela nunca tinha visto. O chão era macio, coberto por uma camada espessa de folhas recém-caídas. O cachorro as farejava uma a uma, certificando-se de que estavam no caminho certo. A mulher percebeu que estava entrando em uma parte da floresta que raramente era explorada. Seus pés afundavam levemente no solo úmido, e alguns troncos tinham marcas antigas, quase apagadas pelo tempo. As copas das árvores eram tão altas que parecia não haver céu acima deles. Era como andar dentro de um túnel verde. O cachorro começou a andar mais rápido, apesar da pata ferida. A mulher tentou desacelerar, preocupada com seu esforço. Vá devagar. Não quero que você se machuque mais. Mas o animal não diminuiu o ritmo. Ele olhava para trás de tempos em tempos, como se pedisse apenas confiança. Eles seguiram até chegarem a uma segunda clareira, menor do que a primeira. Havia uma sensação estranha ali, como se a temperatura fosse mais baixa do que no restante do vale. O ar parecia preso, silencioso. No centro, uma pequena lagoa de água transparente refletia o céu oculto. Mas o que chamou a atenção da mulher foram as 3 pedras posicionadas ao redor da água, formando um triângulo perfeito. O cachorro se aproximou da água e parou na beirada. Seu reflexo tremulava na superfície, misturando-se com a luz que vinha do alto. A mulher aproximou-se com cuidado e tocou uma das pedras. Ela estava fria como gelo, apesar do calor úmido da floresta. Ela retirou da bolsa o tecido com os desenhos antigos e observou as marcas. As pedras da lagoa possuíam gravuras parecidas. Não eram apenas marcas naturais. Eram símbolos. Os antigos mapearam esse lugar e esconderam o caminho aqui. O cachorro deu 2 passos para trás. Depois, virou-se para a mulher e latiu uma vez, firme. Era raro ele latir durante a jornada. A mulher entendeu que aquilo era um sinal importante. Quando ela tocou novamente a pedra, a superfície da água começou a se mover. Ondulações circulares se formavam sem que o vento soprasse. Era como se a lagoa respondesse à presença deles. Aos poucos, uma forma começou a surgir no fundo. A mulher estreitou os olhos, tentando entender. Era uma espécie de marca circular, semelhante às do amuleto, gravada na rocha submersa. E então ela entendeu. A lagoa era o segundo marco do Vale Oculto. E de alguma forma, a pedra inicial havia ativado aquilo. O cachorro, sentindo a mudança na água, caminhou em direção à beira, mas não avançou. A mulher colocou a mão no ombro dele, sentindo seu tremor. Calma! Não vamos entrar na água. O cachorro inclinou a cabeça, como se enxergasse algo lá no fundo, algo que ela não podia ver. A mulher sentiu uma energia leve tocar seus dedos, como se a água enviasse um chamado. Era uma sensação estranha, mas acolhedora, como se estivesse sendo convidada a entender a história escondida ali.
Quando ela se levantou para observar melhor a lagoa, ouviu galhos quebrando ao longe. O cachorro imediatamente virou para a direção do som. A mulher ficou imóvel. O barulho era pesado, como se algo grande estivesse se movendo pela mata. O som aproximou-se devagar, sem pressa. A mulher segurou firme a mochila, pronta para proteger o cachorro se necessário. Mas quando a criatura surgiu entre as árvores, ela sentiu o ar sair dos pulmões. Era a sucuri, a mesma que protegira o cachorro no início de tudo. Ela avançava lentamente, com o corpo marcado por ferimentos antigos. Mas seus olhos não eram ameaçadores. Eles carregavam serenidade e sabedoria, como se a serpente estivesse ali para acompanhar o próximo passo. O cachorro caminhou até ela, sem medo. A mulher observou, sentindo o coração acelerar. A sucuri esticou o corpo no chão, formando um semicírculo, como se quisesse indicar alguma direção. Seus movimentos eram lentos, quase solenes. A mulher não sabia se deveria se aproximar. Mas quando olhou para o cachorro, ele deu um passo à frente. Era como se os dois se entendessem sem palavras. A sucuri virou a cabeça para a lagoa. A mulher acompanhou o olhar da serpente. A água agora parecia brilhar de leve, como se um caminho estivesse sendo refletido ali. Era impossível ver com clareza, mas a sensação era clara. Havia algo além daquele ponto. A mulher tentou se aproximar da água novamente, mas percebeu que o chão estava diferente. O terreno macio agora parecia mais firme. Como se a lagoa não fosse apenas uma lagoa, mas um portão simbólico. Algo entre o visível e o invisível. A sucuri deslizou lentamente até a borda da água, tocando a superfície com a ponta do corpo. Um círculo perfeito formou-se a partir do toque. A mulher sentiu o ar vibrar. O cachorro se aproximou da água também e tocou com a pata. O círculo expandiu-se. E então aconteceu. A água clareou, revelando um caminho submerso feito de pedras alinhadas, como degraus. Não era profundo. Era como se o fundo do lago tivesse se elevado apenas para eles. A mulher sentiu os olhos arderem, incapaz de acreditar no que via. Isso não é natural. Mas o vale nunca fora apenas natural. Ele tinha suas regras próprias, suas histórias, suas criaturas protetoras. E naquele instante, tudo se unia diante dela. A sucuri começou a deslizar sobre as pedras submersas, como se as reconhecesse. O cachorro olhou para a mulher e caminhou atrás dela, sem hesitar. A mulher respirou fundo. O caminho era estreito, mas firme. Ela seguiu. Os três avançaram pelo percurso submerso. A água era cristalina e fria, mas não chegava a molhar suas roupas. Apenas a sensação da umidade chegava aos tornozelos. A profundidade parecia ilusória. Ao redor, a lagoa permanecia imóvel, como se os tivesse isolado do mundo exterior. Ao alcançar o centro, viram que havia uma pequena pedra elevada. A sucuri enroscou-se ao redor dela, como guardiã. O cachorro sentou ao lado. A mulher subiu na pedra, guiada pela luz que emergia por entre as árvores. Quando ela tirou o amuleto e os fragmentos de cerâmica da bolsa, uma rajada leve de vento soprou, mesmo estando no centro da água. Uma brisa suave que trazia o aroma doce de flores desconhecidas. Ela posicionou os fragmentos sobre a pedra. E então percebeu. Os pedaços encaixavam-se em um desenho que lembrava o próprio vale visto de cima. Havia curvas que representavam rios, círculos que marcavam clareiras, e um símbolo maior no centro, o local onde estavam. Não era um mapa do passado. Era um mapa do presente. Um mapa que a criatura tentava reconstruir. Um mapa que indicava que algo estava deslocado no coração do vale. Algo que precisava ser restaurado. Assim que o último fragmento tocou a pedra, a luz entre as árvores aumentou. A água ao redor brilhou. O cachorro fixou os olhos no centro do desenho, como se entendesse tudo. A sucuri elevou levemente a cabeça. O vale oculto reconhecia sua chegada. A mulher sentiu a vibração subir pela pedra em direção às mãos. O amuleto brilhou, revelando um último símbolo que ela nunca havia notado. Era uma espiral dupla. A representação dos ciclos completos. De fechamento e recomeço. E naquele instante, ela soube. O vale estava despertando porque algo muito importante estava prestes a ressurgir. E eles eram a chave para isso. Por alguns minutos, a mulher permaneceu diante do mapa reconstruído sobre a pedra central, tentando compreender a profundidade do momento.
O ar ao redor parecia mais denso, como se cada molécula estivesse carregada de significado. A luz que atravessava o topo da copa iluminava os fragmentos de cerâmica com perfeição, formando um desenho que pulsava suavemente, quase como se tivesse vida própria. O cachorro sentou-se ao lado da pedra, com a respiração leve e os olhos semicerrados, como se estivesse ouvindo algo que apenas ele conseguia escutar. A sucuri permanecia em postura protetora, enroscada de forma que seu corpo formava um círculo quase completo, envolvendo o trio como um escudo silencioso. A mulher suspirou, deixando o ar escapar lentamente, e passou os dedos sobre os fragmentos encaixados. O mapa estava completo o suficiente para indicar um caminho. Na borda inferior direita, havia uma marca semelhante a um sol estilizado, com raios curvados. Era um símbolo que ela conhecia. Estava presente em antigos relatos sobre o vale, sempre associado a um local chamado Coração da Mata. O nome não era literal. Pelos contos antigos, tratava-se de um lugar escondido, onde a vegetação era tão densa e rica que parecia pulsar com energia própria. Alguns diziam que ali as plantas cresciam mais rápido, que os animais encontravam abrigo e que os sons da floresta formavam melodias que nenhum humano conseguia reproduzir. Outros, mais místicos, afirmavam que aquele era o ponto onde a criatura rara repousava, onde a natureza mantinha seu equilíbrio mais frágil. Se algo ameaçasse o vale, seria lá que os primeiros sinais surgiriam. A mulher engoliu em seco ao perceber que o símbolo do sol no mapa estava conectado ao centro da pedra por uma linha curva, como um rio desenhado com precisão. O caminho estava ali, marcado há séculos, esperando que alguém o redescobrisse. O cachorro levantou-se, aproximou o focinho do mapa e soltou um pequeno latido. A mulher o observou atentamente. Você está me dizendo que devemos ir lá? O animal inclinou a cabeça, e então caminhou até a borda da plataforma submersa. A sucuri o acompanhou com o olhar, mas não se moveu. A mulher percebeu que aquela etapa da jornada era deles, apenas deles. A serpente, guardiã do primeiro chamado, havia cumprido sua parte. Com cuidado, ela recolheu os fragmentos de cerâmica e o amuleto, guardando-os na bolsa. Quando colocou o último pedaço dentro, a luz sobre a lagoa diminuiu lentamente, como se estivesse se despedindo. O caminho submerso, que antes parecia tão sólido, começou a se desfazer, voltando a se misturar com a água. A mulher se apressou a descer, sentindo a superfície afundar alguns milímetros sob seus pés. O cachorro saltou para a margem, escorregando levemente, mas recuperando o equilíbrio imediatamente. Assim que ela tocou o solo firme do outro lado, a água voltou ao seu nível original. O caminho desapareceu como se nunca tivesse existido. A sucuri observou os dois, inclinou a cabeça e, em um movimento lento, deslizou de volta para a sombra das árvores, desaparecendo entre as folhas como um fantasma silencioso. A mulher respirou fundo e olhou para o cachorro. Agora é só nós dois. No entanto, sentiu uma presença suave na mata. Não era a sucuri. Era algo maior, mas ao mesmo tempo delicado. Como se fosse uma vigilância protetora. A criatura rara que emergira do rio? Talvez. O vale tinha uma maneira única de fazer seus guardiões permanecerem invisíveis, mas sempre presentes. Com a mochila firme nas costas, ela seguiu o cachorro para fora da clareira. O animal caminhava com confiança surpreendente, como se tivesse memorizado um caminho que nunca vira. A mulher o acompanhou, observando cada detalhe da floresta ao redor. A mata parecia estar mudando enquanto avançavam. A densidade das árvores aumentava, e folhas maiores, brilhantes e úmidas surgiam em todas as direções. O cheiro do ar era inconfundível, a mistura perfeita de terra molhada, resina de troncos e flores que ela nunca vira. Era um perfume quase hipnótico. O caminho se estreitou a ponto de ela precisar afastar galhos com as mãos, tomando cuidado para não ferir o cachorro, que passava por baixo com habilidade. À medida que avançavam, o som da floresta mudava. Ao longe, ouviam-se assobios naturais produzidos pelo vento passando por pequenas cavidades nas árvores. Era um som melodioso, como uma música antiga. O cachorro parou de repente. Seu corpo ficou rígido, e ele olhou fixamente para um ponto escuro entre os arbustos. A mulher se aproximou devagar. O que foi? O cachorro deu 2 passos à frente e farejou o ar. Ele estava captando algo. A mulher seguiu seu olhar e viu um conjunto de marcas no tronco de uma árvore. Eram arranhões longos, profundos, mas não agressivos. Pareciam sinais. Como inscrições naturais feitas por garras enormes.
Ela passou a mão sobre as marcas. A madeira era áspera, e os cortes eram frescos. O cachorro lambeu o tronco e depois se afastou um pouco, como se tivesse entendido a mensagem. Essas marcas estavam nos relatos do ancião. A criatura deixava sinais para que os escolhidos soubessem que estavam no caminho certo. Cada arranhão era uma espécie de saudação, ou aviso, ou guia. A mulher sorriu, sentindo uma onda de emoção. Estamos sendo guiados. O cachorro abanou o rabo devagar, marcando que entendia. Eles continuaram até encontrarem uma encosta. Não era íngreme, mas exigia cuidado. O solo escorregava, e pedras soltas podiam causar acidentes. O cachorro hesitou, olhando para a mulher. Ela se ajoelhou ao lado dele. Vamos com calma. Eu estou com você. O animal subiu primeiro, com equilíbrio e coragem. A mulher o seguiu, apoiando-se em raízes e galhos mais grossos. No topo, a visão mudou drasticamente. À frente, a floresta se abria em um vale menor, como uma concha natural. O interior estava repleto de plantas desconhecidas, flores que pareciam emitir luz própria e árvores com copas largas, criando sombras acolhedoras. O som ali era diferente. Era mais harmônico, mais suave, como se o próprio vento estivesse cantando. O coração da mata. Eles haviam chegado. A mulher deu alguns passos, encantada com o cenário. A temperatura era amena, e o ar parecia mais leve ali. Ela conseguia sentir, em cada respiração, o pulsar vivo daquele lugar. O cachorro correu até uma pequena nascente que brotava de uma rocha coberta de musgos. Ele bebeu da água cristalina, e a mulher percebeu que a pata ferida parecia menos inchada. A água tinha propriedades curativas. Era mais um dos segredos guardados pelo vale. Ela se ajoelhou e molhou as mãos, esfregando o líquido frio no rosto. A sensação era revigorante. Quando se levantou, ouviu um som baixo vindo das árvores à esquerda. O cachorro virou-se imediatamente. Entre as sombras, uma silhueta enorme apareceu. A criatura. Dessa vez, não havia água cobrindo seu corpo. Ela estava completa, revelada pela primeira vez diante deles. Tinha o dorso largo, revestido por uma pele que misturava tons de marrom, verde e cinza, como se fosse parte da própria floresta. Seus olhos eram grandes, úmidos e profundos, repletos de uma inteligência primordial. A criatura não avançou. Ficou parada, observando-os com serenidade. O cachorro deu alguns passos em direção a ela, sem qualquer sinal de medo. Ele se sentou diante da criatura, como se a reconhecesse de outras vidas. A mulher percebeu algo importante naquele instante. A criatura não era apenas guardiã do vale. Era guardiã do próprio equilíbrio. E de algum modo, o cachorro era parte dessa responsabilidade. A criatura moveu a cabeça com gentileza, aproximando-se um pouco mais. A mulher sentiu o chão vibrar sob seus pés. A criatura então abaixou-se, tocando o solo com o focinho. Quando ergueu a cabeça novamente, trazia na boca um último fragmento de cerâmica. O maior de todos. Ela caminhou até a mulher e depositou o fragmento em suas mãos. Era a peça central. Aquela que faltava para completar completamente o mapa. A mulher não conteve as lágrimas. Não de medo, mas de emoção. A criatura deu um passo para trás e emitiu um som baixo, profundo, como um canto longo que ecoou por todo o vale. O cachorro levantou-se e latiu uma única vez, respondendo ao chamado. Ao encaixar o fragmento final no mapa reconstruído, a mulher sentiu uma onda calorosa percorrer seu corpo. A peça completava o desenho com perfeição. E no centro do desenho, algo novo surgia. Um símbolo que não estava em nenhuma outra parte. A forma de um coração estilizado. O coração da mata. E então ela entendeu. A criatura estava entregando a eles o papel de restaurar o equilíbrio que havia começado a se romper. O vale precisava daqueles que sentiam, que escutavam, que respeitavam. E aquele cachorro caramelo, pequeno e ferido, era o elo que tornava possível a união entre humanos e as forças da natureza. Ele era o escolhido. E ela, a guardiã que caminharia ao seu lado. O coração da mata pulsou, emitindo uma brisa suave que acariciou folhas, troncos, água e pele. O vale respirava novamente. O pulsar do coração da mata permanecia na memória da mulher enquanto eles exploravam o vale mais profundamente. O cachorro, apesar de estar recuperando lentamente a pata ferida, caminhava com passo firme e atento.
Cada som da floresta parecia carregar significado, cada movimento de folhas ou galhos indicava sinais sutis que apenas ele conseguia perceber. A mulher sentia-se em estado de alerta constante, mas também em sintonia com tudo ao redor. Eles seguiram por uma trilha natural formada por raízes entrelaçadas e pequenas elevações de terra, cada uma levando a um ponto específico do vale. O mapa reconstruído na pedra central ainda estava guardado na bolsa, mas parecia que o próprio vale lhes indicava o caminho. O ar estava impregnado do aroma doce das flores luminescentes e da terra úmida. Os insetos emitindo sons delicados completavam uma sinfonia silenciosa que só quem respeitava o espaço conseguia ouvir. De repente, o cachorro parou e farejou o ar com intensidade. A mulher percebeu a rigidez do corpo dele e olhou ao redor. Entre a vegetação densa, duas figuras surgiram. Eram animais grandes, cobertos por pelos longos e com olhos penetrantes que refletiam a luz que atravessava a copa das árvores. Mas não eram ameaçadores. Eles se aproximaram lentamente, circulando o cachorro e a mulher, emitindo sons graves que lembravam rugidos baixos, mais como uma comunicação do que como ameaça. O cachorro latiu uma vez, como se saudasse os novos visitantes. A mulher hesitou, mas notou que os animais não tinham intenção de atacá-los. Pareciam mais guardiões, observando e testando. Um deles se aproximou e tocou levemente o chão próximo à mulher, mostrando respeito e permitindo que ela prosseguisse. Era um teste silencioso do vale. Se eram dignos de continuar, deveriam respeitar e não temer. Conforme avançavam, o terreno tornou-se mais desafiador. Árvores antigas formavam labirintos naturais e riachos cruzavam o caminho, alguns com pedras escorregadias e outros com pequenas quedas d'água. A mulher percebeu que cada passo exigia atenção total. Qualquer descuido poderia levar a um tropeço ou a perder o caminho indicado pelo cachorro. Mas a sensação de proteção dos guardiões do vale tornava a jornada menos perigosa do que parecia à primeira vista. Ao alcançarem uma clareira mais ampla, a mulher percebeu que o solo estava coberto por flores brancas que emitiram um leve brilho quando pisaram nelas. Era como se estivessem despertando a presença deles, indicando que estavam no caminho correto. O cachorro correu entre as flores, farejando cada uma com cuidado, como se estivesse mapeando sinais invisíveis do vale. Ela o seguiu, encantada e assustada ao mesmo tempo. De repente, ouviram um som profundo, semelhante ao eco de uma trombeta natural. Era contínuo, vibrante, e parecia vir do centro da clareira. O cachorro parou e olhou fixamente para o chão. A mulher sentiu o ar vibrar. Ela percebeu que aquele som era um alerta ou talvez uma mensagem. O solo tremeu levemente e uma abertura começou a surgir entre as raízes de uma árvore gigantesca. Uma trilha secreta se revelava, levando para um túnel natural de pedras coberto de musgo. Ela respirou fundo e olhou para o cachorro, que olhou de volta com firmeza. A jornada não terminaria aqui. Eles deveriam entrar. Cada passo pelo túnel exigia cuidado. A luz que filtrava pelas fendas das pedras criava sombras que pareciam se mover, formando símbolos antigos semelhantes aos fragmentos que haviam encontrado antes. A mulher tocou as marcas e sentiu uma vibração suave, como se o túnel estivesse vivo, reconhecendo a presença deles. Enquanto caminhavam, o ar mudou novamente. Ficou mais úmido e fresco, e a sensação de energia aumentou. A mulher percebeu que estavam chegando a um ponto central do vale, onde a energia do coração da mata se manifestava de forma mais intensa. O cachorro farejou o chão e avançou alguns metros, olhando para trás, garantindo que ela o seguisse. No centro do túnel, encontraram uma pequena sala natural formada por pedras que lembravam colunas. A água gotejava do teto em pequenas piscinas, refletindo a luz que penetrava por fissuras na rocha. Ali, o ambiente parecia suspenso no tempo. O cachorro cheirou o ar, atento, e a mulher sentiu uma mistura de medo e fascínio. Este era o núcleo do vale, onde tudo se conectava. A mulher colocou o amuleto sobre uma das pedras centrais e retirou os fragmentos de cerâmica. O brilho do amuleto intensificou-se, e os fragmentos começaram a vibrar suavemente. De repente, a água das pequenas piscinas começou a circular, formando pequenos redemoinhos. O ar ficou mais pesado, mas não desconfortável. Era como se o próprio vale estivesse respirando ao redor deles, testando a compreensão e a paciência deles. O cachorro deitou-se próximo à pedra central, observando cada movimento com atenção. A mulher percebeu que ele parecia compreender algo que ela ainda não podia ver. Ele levantou a cabeça e soltou um latido firme, chamando-a. Quando se aproximou, notou que o
Amuleto havia emitido uma luz intensa sobre a maior das piscinas, revelando uma inscrição submersa no fundo. Ela mergulhou a mão cuidadosamente, sentindo a água fria envolver seus dedos, e tocou a inscrição. A vibração percorreu seu braço, e as palavras gravadas na pedra tornaram-se visíveis à luz do amuleto. As palavras formavam uma instrução clara: restaurar o equilíbrio do vale requereria união entre os guardiões naturais e os humanos, guiados pelo animal escolhido. Era uma confirmação do papel do cachorro caramelo e da mulher como guardiões conscientes. O cachorro latiu novamente, desta vez mais alto, e a mulher percebeu que ele estava chamando algo ou alguém. De repente, as árvores externas começaram a se mover de forma sincronizada, como se uma dança antiga estivesse começando. Entre os troncos, figuras emergiram, pequenas criaturas da floresta que pareciam espirituais, envoltas por luz suave. Elas se aproximaram dos visitantes, comunicando-se com gestos delicados. As criaturas indicaram uma direção. Seguindo o novo caminho, a mulher percebeu que a trilha levava a uma cascata oculta, com água cristalina caindo sobre pedras lisas e formando uma piscina natural. O cachorro avançou primeiro e mergulhou parcialmente na água. A mulher sentiu que aquele era um local de limpeza e preparação, onde deveriam alinhar suas energias antes de enfrentar o próximo passo do vale. Ao tocar a água, sentiu uma leve formigação percorrer todo o corpo, e a mente pareceu se abrir para a percepção do ambiente. Cada som da floresta se tornou mais claro: o canto dos pássaros, o sussurro do vento, o gotejar da água. O cachorro, ao lado dela, parecia absorver cada detalhe com intensidade. Era uma experiência de conexão profunda, não apenas com o vale, mas entre eles, fortalecendo o vínculo que havia sido construído ao longo da jornada. Após algum tempo, a mulher percebeu que a cascata revelava uma passagem secreta atrás da cortina d'água. O cachorro olhou para ela, esperando que seguisse. Ela respirou fundo, sentindo a água fria nas pernas, e atravessou a cortina líquida. Do outro lado, uma câmara mais ampla se revelava, iluminada por cristais naturais que refletiam a luz da entrada em cores suaves. O chão estava coberto por musgo espesso, e no centro, havia uma formação circular de pedras antigas. O cachorro caminhou até o centro, farejando intensamente, enquanto a mulher observava cada detalhe. As pedras formavam um padrão que lembrava o mapa reconstruído, mas em 3 dimensões. Era a versão física do coração da mata, o ponto de convergência de toda a energia que haviam encontrado até então. Ela colocou o amuleto no centro das pedras e posicionou os fragmentos ao redor. Uma vibração intensa percorreu o chão, e os cristais começaram a brilhar em resposta. A água das pequenas piscinas do túnel, agora conectadas por canais invisíveis, começou a circular rapidamente, criando um sistema de energia que ligava toda a câmara. O cachorro permaneceu imóvel, como se fosse parte do mecanismo natural, e a mulher sentiu que a respiração dele estava sincronizada com a própria pulsação do vale. Era a prova de que eles estavam cumprindo seu papel. Um calor suave percorreu o ambiente, e a mulher percebeu que algo estava mudando na própria estrutura da câmara. As pedras pareciam vibrar de maneira harmoniosa, emitindo uma frequência que era sentida em todo o corpo. Cada elemento do vale estava se alinhando, e a sensação de equilíbrio aumentava a cada segundo. O cachorro soltou um latido de satisfação e se deitou ao lado da mulher, exausto, mas contente. Ela sorriu, sentindo que cada passo da jornada tinha valido a pena. O vale não era apenas um lugar físico, era um organismo vivo, exigindo compreensão, paciência e respeito. Eles permaneceram ali algum tempo, absorvendo a energia, fortalecendo seu vínculo e permitindo que o coração da mata completasse seu ciclo. Quando finalmente decidiram sair, o cachorro levantou-se e caminhou à frente, mostrando que ainda havia mais a explorar, mas agora com a confiança de que estavam prontos para qualquer desafio que surgisse. O vale oculto estava vivo, pulsante, e eles eram agora parte de sua história. Cada passo dado até aquele momento, cada teste enfrentado, cada fragmento encontrado tinha construído a ponte para aquele momento de harmonia. E mesmo sabendo que desafios futuros poderiam surgir, a mulher e o cachorro caramelo sentiam-se fortalecidos, unidos e prontos para proteger o coração da mata. A mulher respirou fundo, sentindo a brisa suave que atravessava o coração da mata. A jornada até ali havia transformado cada passo que deram. O cachorro caramelo estava ao seu lado, sentado sobre a grama macia, a pata já completamente recuperada, e o olhar atento demonstrava uma compreensão que ia muito além da simples inteligência animal. O vale pulsava em harmonia, e ela sentia a energia vibrando sob seus pés, conectando cada árvore,
cada pedra, cada criatura que ali vivia. O ar estava impregnado do aroma doce das flores luminescentes, e o som da água corrente das pequenas cascatas criava uma melodia que parecia acompanhar o ritmo do próprio coração deles. O cachorro levantou a cabeça e latiu suavemente, como se chamasse sua atenção para algo. A mulher seguiu o olhar dele e percebeu que a sucuri reaparecera, deslizando lentamente entre as árvores, marcando a distância, mas mostrando que estava ali como protetora silenciosa. Ela sorriu e acariciou a cabeça do cachorro, sentindo uma onda de gratidão inundar o peito. Todo o esforço, cada passo de cautela e cada momento de medo havia valido a pena. Eles não apenas haviam restaurado o mapa do vale, mas também se tornaram guardiões conscientes de um lugar que respirava vida e mistério. O cachorro começou a farejar intensamente em direção a uma elevação próxima. Ela o seguiu, e ao chegarem ao topo, tiveram uma visão ampla de todo o vale oculto. O sol começava a se pôr, espalhando tons dourados e rosados sobre a vegetação densa. O contraste das cores criou uma sensação de plenitude, como se o vale estivesse expressando sua alegria em vê-los restaurar o equilíbrio. No centro da clareira, o coração da mata brilhava suavemente. A mulher se aproximou e colocou a mão sobre a superfície da pedra central, sentindo a energia percorrer seu corpo. Ela percebeu que cada criatura que encontraram ao longo da jornada, cada sinal interpretado, cada passo cuidadoso havia sido uma preparação para este momento. O cachorro deitou-se ao lado dela, colocando a cabeça sobre suas pernas, e juntos sentiram a pulsação da vida ao redor. De repente, uma série de pequenos animais surgiram das sombras. Pássaros, esquilos e coelhos que se aproximaram sem medo. O cachorro levantou-se e abanou o rabo, satisfeito. Era prova de que o vale reconhecia sua presença e a harmonia que haviam restaurado. A mulher observou os animais interagindo com o cachorro, e uma sensação profunda de pertencimento encheu seu coração. Ela se lembrou de todas as reviravoltas que enfrentaram: o primeiro encontro com a sucuri ferida, a descoberta dos fragmentos de cerâmica, o mapa do coração da mata, o túnel submerso e os guardiões do vale que testaram sua coragem e paciência. Cada obstáculo havia fortalecido o vínculo entre ela e o cachorro, e cada vitória tinha exigido esforço e sacrifício. Mas naquele instante, todo o cansaço desapareceu, substituído por uma sensação de completude e realização. O cachorro levantou-se e começou a caminhar em direção à borda da clareira, farejando cada detalhe do terreno. Ela o seguiu, notando pequenas mudanças no ambiente. O musgo parecia mais verde, as flores mais vibrantes e o som da água mais claro. Era como se o vale estivesse respirando com eles, celebrando a jornada concluída. Enquanto caminhavam, a mulher percebeu que a sucuri seguia à distância, observando-os. Ela entendeu que a serpente não estava apenas protegendo o cachorro, mas também monitorando a integridade de quem se aventurasse naquele espaço. Havia respeito e confiança mútuos. Era um equilíbrio delicado, e ela se sentiu honrada por fazer parte daquele ciclo. O cachorro parou diante de um antigo tronco oco, que parecia ter sido usado como abrigo por criaturas do vale. Ele entrou cuidadosamente e olhou para trás, como se convidasse a mulher a segui-lo. Dentro, encontraram pequenas marcas gravadas na madeira, antigas, mas ainda visíveis. Ela tocou cada uma delas, reconhecendo que eram registros do passado, histórias de guardiões anteriores que haviam protegido o vale antes deles. Sentindo uma conexão profunda com aqueles guardiões antigos, ela percebeu que a jornada deles não era apenas pessoal, mas parte de uma tradição milenar. O cachorro, sentado ao seu lado, parecia compreender completamente, e juntos compartilharam um momento silencioso de reconhecimento e reverência. De repente, uma brisa suave trouxe o som de folhas se mexendo em sincronia. A mulher percebeu que o vento carregava sinais do vale, mensagens invisíveis que apenas aqueles atentos e sensíveis poderiam interpretar. Ela fechou os olhos e respirou fundo, sentindo a energia do coração da mata fluir através de cada poro de seu corpo. O cachorro deitou-se aos seus pés, e ela passou a mão sobre seu dorso, sentindo o calor e a firmeza que indicavam coragem e proteção. Eles permaneceram naquele lugar por horas, explorando cada canto da clareira, cada planta, cada pedra. A mulher percebeu que o vale não era apenas um espaço físico, mas uma entidade viva, exigindo atenção, respeito e cuidado contínuo. O cachorro, mesmo exausto, estava alerta, farejando os arredores e garantindo que nada fosse perturbado. O céu começou a escurecer levemente, e as primeiras estrelas surgiram entre os galhos. O brilho das flores luminescentes tornou-se mais intenso, iluminando o caminho de volta com uma luz suave e acolhedora.
A mulher sentiu uma onda de paz profunda, sabendo que haviam cumprido seu papel e que o vale, em retorno, reconhecia sua dedicação. Antes de deixarem o coração da mata, a mulher pegou o amuleto e olhou para o cachorro. Ele inclinou a cabeça, como se entendesse suas intenções. Ela colocou o amuleto novamente sobre a pedra central, garantindo que sua energia permanecesse conectada ao vale. Era um gesto de compromisso, de respeito contínuo. O cachorro avançou primeiro pelo caminho de saída, farejando cada passo e certificando-se de que estavam seguros. A mulher seguiu, observando como cada árvore, cada planta, parecia responder à presença deles. Pequenas flores se curvavam levemente, e os sons da floresta se tornaram mais harmônicos, como se celebrassem a conclusão da jornada. Ao chegarem à borda do vale, onde a mata começava a se abrir para a floresta comum, a mulher olhou para trás. A clareira do coração da mata permanecia iluminada pela última luz do sol poente, com o brilho suave das flores e a energia pulsante que pareciam dizer adeus e, ao mesmo tempo, boas-vindas para futuras visitas. Ela abraçou o cachorro, sentindo uma emoção intensa. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, cada momento de vulnerabilidade e coragem os havia levado até aquele ponto. A conexão entre eles havia se tornado inquebrável. O cachorro, aquecendo o rosto contra seu braço, abanou o rabo, e ela riu com alegria pura. Os guardiões naturais do vale, silenciosos, ainda os observavam à distância. A sucuri deslizou suavemente entre as árvores, mostrando que sua proteção continuaria, mas que agora a confiança era mútua. O cachorro olhou para a serpente e latiu suavemente, como agradecimento. Enquanto caminhavam para fora da floresta oculta, a mulher percebeu que haviam mudado. Ela sentia coragem, confiança e uma conexão profunda com o mundo natural que antes desconhecia. O cachorro, igualmente transformado, agora carregava não apenas a força física, mas também a responsabilidade de ser guardião de algo muito maior do que ele próprio. Ao saírem completamente da mata, a luz do entardecer iluminou seus rostos. A mulher respirou fundo, sentindo-se completa. Eles haviam enfrentado medo, incertezas e desafios, mas cada passo havia levado a um aprendizado, a uma vitória e a um vínculo que jamais seria quebrado. O cachorro caramelo olhou para o horizonte, sentindo a liberdade da floresta ao redor. A mulher sorriu, sentindo uma felicidade profunda e silenciosa. Eles haviam restaurado o equilíbrio do vale, e, em troca, receberam algo que não se podia medir. A confiança da natureza, a sensação de pertencimento e a certeza de que juntos poderiam proteger aquele mundo secreto. Enquanto caminhavam de volta para a vila, cada passo era uma celebração da jornada. O vento soprava suavemente, carregando o aroma das flores do vale, e a mulher sentiu que cada memória, cada sensação e cada ensinamento seriam lembrados para sempre. O cachorro, ao seu lado, seguia firme e feliz, sabendo que aquele lugar e aquela missão agora faziam parte de sua vida. E assim, com o coração leve e a alma em paz, eles caminharam para o horizonte, sabendo que o coração da mata continuaria a pulsar, vibrando vida e energia, e que eles seriam sempre parte daquele equilíbrio. A história do vale, do cachorro caramelo e de sua guardiã estava completa, mas o legado deles permaneceria para sempre, visível na harmonia que haviam restaurado e sentida em cada respiração da floresta. Fim. Você chegou até aqui? Então comente palmas, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.